Então, vamos dar sequência. Após aqui, então, as variáveis, método get e setters, vamos criar um construtor vazio. Isso que eu estou fazendo vai ser genérico para todas as outras classes, né, das outras tabelas da camada dados, tá joia? Então, todas vão ter aí as suas variáveis, chamado método getSet, todas vão precisar de um construtor vazio. Para que serve o construtor vazio? Quando eu quero definir, né, ou pegar algum objeto, função dessa classe aqui, eu tenho que chamar o construtor, tá joia? Chamando o construtor, ele então permite com que eu utilize a classe. Então, todas vão ter um construtor vazio. Como que eu crio um construtor? É só colocar o mesmo nome aí da classe dele. Então, de categoria, abre aqui e fecha chaves. Pronto, ele vai estar vazio mesmo. Agora, aqui nós vamos colocar um outro construtor com parâmetros. Beleza. Esse construtor com parâmetros, vamos criar ele aqui, ó, de categoria, o nome da classe. Perfeito. E aqui eu passo alguns parâmetros para ele. Então, diferente do anterior que vai ficar vazio, aqui eu vou criar com parâmetros. Quais parâmetros? Os parâmetros das variáveis, o que eu vou utilizar. Então, eu vou ter que ter aqui um parâmetro id categoria do tipo inteiro. Vou ter um outro parâmetro, né, do tipo string nome, um outro do tipo string descrição e outro do tipo string buscar nome. Beleza. Buscar nome. Então, são aí os 4 para texto buscar, né? Não tinha feito texto buscar. Pode ser aí buscar nome ou texto buscar, tanto faz. Aqui nós só estamos criando, então, o nome desses parâmetros. Para que eu fiz isso? Para relacionar os campos, né, que eu vou receber do banco de dados, que estão aqui dentro do método getSet, com esses valores. Como que eu relaciono, então, essas informações? Eu coloco um this, ponto. Pego aqui o meu id categoria, por exemplo, this id categoria, e eu falo que esse meu campo id categoria vai receber o parâmetro que eu passei aqui, ó, id categoria. Ah, mas poxa, que id categoria é esse que está associado ao this? Esse id categoria é justamente o meu public, né, com getSet. Se eu venho aqui na minha variável categoria que eu gerei, ó, eu tenho um id categoria do tipo inteiro. Então, o que eu estou falando aqui é associando o seguinte. Esse meu parâmetro id categoria ele vai receber as informações que vierem do banco de dados no id categoria. Tanto informações de envio quanto, né, de recebimento. Tá joia? Que é como trabalha o get e set. A mesma coisa aqui eu vou fazer com os demais. Então, vou tentar um Ctrl C, só para a gente adiantar um pouquinho, ó, e vou passar os próximos parâmetros. Por quê? Eu tenho aqui o id categoria, eu tenho o nome, que vai receber o meu campo nome. Eu tenho o descrição, que vai receber meu campo descrição. Beleza. Então, esse campo aqui, ele são os meus métodos, getSet. Se você passa o mouse em cima dele, ele mesmo mostra ali, ó. Então, ele vai... Você tem que inserir exatamente igual está escrito aqui acima que eu mostrei para vocês. Ó. Agora eu vou fazer o texto buscar. Então, tem que ser exatamente igual a esse public string, a essa string que foi criada ali. E esse é o parâmetro que vai receber aquele valor, que é esse que eu inseri aqui. Então, tem que ser exatamente igual ao que foi escrito aqui. Texto buscar. Estou explicando passo a passo que não adianta só colocar o código e vocês não entenderem, né, de onde vieram cada uma das variáveis. Por enquanto ainda não tem como eu mostrar na prática para que vai servir, né, mas assim que a gente estiver utilizando, né, salvando, editando, vocês vão entender aqui o funcionamento de cada uma delas. Então, às vezes é assim mesmo, não dá para colocar uma instrução e detalhar 100% dela, porque ainda não foi chamada, ela ainda não foi utilizada. Então, eu vou mostrando aos poucos aqui. Ok, tenho então aí essas minhas informações aí, né, já criadas. Agora então que eu já tenho os construtores com os parâmetros, eu posso começar a criar os métodos. Como que eu vou criar esses métodos? Vamos lá, vamos fazer aqui primeiro o método de inserir, por exemplo. Né? A ordem aqui pouco importa. Public, ele vai ser do tipo string, tá joia? E vai se chamar aqui inserir. Ele vai pertencer ao meu dados categoria e aqui eu vou criar uma variável chamada categoria, para que ele então utilize. Então, a variável categoria,
é pertencente à minha classe dados ou de categoria, né, e eu vou utilizar ela aí no meu método de inserir. Ele vai ficar com esse erro aqui, porque por enquanto eu não dei nenhum retorno, tá joia? Ele vai ficar pedindo aqui um retorno. Ó. Quando eu colocar um return, ele vai sumir, né, aquela informação ali, ele vai sumir aquele erro. Mas por enquanto a gente não vai dar o retorno aqui não. Vou dar um Ctrl C, deixa eu até copiar tudo isso aqui, porque eu tenho que criar os demais. Então, além do método inserir, eu vou ter o método editar, que também vai vir a partir de uma string, beleza? E eu vou ter o método excluir, que também vai vir a partir de uma string, tranquilo. Eu vou ter o método que vai fazer a busca, né? Que vai ser... A busca não. Eu vou ter também, eu vou ter que pôr os dois. Então, vamos colocar aqui, ó, o método mostrar. Só que esse método mostrar, ele não pode ser do tipo string, porque eu mostro geralmente dados, né, em uma tabela. Então, nós vamos utilizar para mostrar essas informações, até são componentes do tipo tabela mesmo. Vocês vão ver depois aqui, né, esses componentes que nós vamos utilizar para mostrar. Então, a gente pode já colocar aqui, ó, que ele vai ser do tipo data table, tá joia? Então, essa minha variável aí vai ser do tipo data table. E aqui o de buscar nome, né? Vamos fazer ele aqui, eu vou dar um Ctrl V de novo. Buscar nome. Buscar nome vai ser, né, string aí também. Então, aqui vai ser o meu buscar nome. Perfeito. Temos aí, então, os métodos já criados.